Bom dia, primeiro ano, uma boa semana pra gente. Neste vídeo nós faremos a correção das atividades da semana 1 do PET 4, atividades que eu espero que vocês tenham feito na semana passada. E continuaremos então trabalhando interpretação de texto e falando sobre comunicação, principalmente comunicação, na atualidade, neste momento de pandemia também. Então vamos lá. Olá, pessoal. O PET, gente, ele contém, e acredito que pelo revisor não consegui pegar todas, contém umas inconsistências gramaticais, tá? Eu não ficarei apontando todas aqui, mas é só para que vocês não se assustem. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem e saudáveis. Neste PET, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes formas de se comunicar. Com as mudanças advindas do mundo digital, mudamos também a forma de interagirmos. Se antes precisávamos estar frente a frente para bater aquele papo, hoje podemos nos comunicar de forma muito dinâmica através das redes sociais, utilizando letras, números, sons, imagens e uma infinidade de outros recursos. Qual tem sido o principal meio de você se comunicar com seus colegas, parentes e, agora mais do que nunca, com as pessoas distantes? Veja este exemplo de uma comunicação virtual. Bom, isso é uma pergunta retórica, mas se a gente precisasse responder, a forma que a gente mais tem usado para se comunicar, pelo menos os meus meios, de comunicação mais utilizados agora são os apps de mensagem instantânea, como WhatsApp, Telegram, Messenger, muito pouco, DM do Instagram. Então, são esses apps de mensagem instantânea que a gente mais tem utilizado ultimamente. Nós temos aqui um exemplo de conversa no WhatsApp, e algumas perguntas sobre esse texto. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Este texto específico é retirado do WhatsApp. A gente consegue perceber, pelas cores, o fundinho e tal. Mas nós encontramos muito esse tipo de mensagem nos apps de mensagem instantâneas que eu acabei de dizer. E nós temos diversos apps de mensagens instantâneas. Número 2. Com que frequência você utiliza emojis para escrever uma mensagem? Isso é uma resposta pessoal, mas eu utilizo emoji em praticamente todas as minhas conversas, principalmente aquelas conversas que são mais informais. Número 3. Que recursos a pessoa que escreveu o texto utilizou? A pessoa utilizou palavras, linguagem verbal e linguagem não verbal através dos emojis. Número 4. Você considera que uma imagem vale por 1000 palavras? É uma resposta pessoal, eu vou dizer a minha resposta. Eu acredito que muitas vezes uma imagem transmite uma mensagem sem precisar de linguagem verbal, sem precisar ter escrito apenas nenhuma palavra, apenas com a imagem nós conseguimos compreender. Não é à toa que nós temos textos não verbais, não é à toa que nós consideramos imagens, textos, pinturas, desenhos, placas. E muitas vezes a imagem, ela agrega muito significado a algum texto escrito, tá? São as coisas que eu acredito. Número 5. A pessoa que escreveu a mensagem teve resposta? É comum as pessoas não responderem às mensagens? Bom, aqui a pessoa não teve resposta, A mensagem começou a ser visualizada e depois parou de ser sequer visualizada, E isso acontece muito demais. Às vezes a gente não responde as mensagens, às vezes a gente deixa a pessoa no vácuo sem querer. Nós deixamos para responder a pessoa depois, esquecemos completamente. Muitas vezes as pessoas bloqueiam as outras, então é muito comum que as pessoas fiquem sem respostas nesses aplicativos de mensagem instantânea. Ultimamente mesmo eu nunca fui a pessoa que demorava a responder. Eu respondia muito rapidamente. Muito. Eu não conseguia ficar sem responder as pessoas. Hoje em dia, principalmente porque meu trabalho tem sido ultimamente 100% digital, 100% virtual, o meu celular, que antes era utilizado para resolver coisas rápidas ou para conversar com quem eu me relaciono de maneira pessoal, meus amigos, colegas, familiares, hoje em dia é o meu objeto principal de trabalho, mais do que o computador, mais do que qualquer outro meio tecnológico, porque ele está sempre na minha mão
também tem um processador melhor, né? Tem um hardware melhor, então é mais rápido. Então, meu celular se tornou o meu principal objeto de trabalho, aí que eu tenho menos paciência ainda para responder as pessoas. Mesmo eu tendo um número específico para atender ao meu trabalho, para atender aos meus alunos, eu tenho respondido cada vez menos, inclusive amigos muito próximos, né? Minhas melhores amigas têm ficado sem respostas. Eu respondo mesmo mensagens que são muito rápidas, conversas muito longas eu nem tenho respondido. Talvez por estar um pouco saturada das telas, né? Porque hoje eu trabalho na tela, tenho de me divertir na tela. Eu até estou montando uns quebra-cabeças, um de cada vez, óbvio, né? De 1000 peças, mas demora muito, eu fico um pouco impaciente, então eu me divirto, mas eu estou cumprindo isolamento social, estou saindo de casa só porque é essencial, né? Médico, levar algum bicho no veterinário, supermercado, eu não estou saindo de casa para mais nada, então eu me divirto muito com as telas também. Aliás, eu tenho de me divertir muito com as telas também. Então eu estou muito saturada, né, das telas de modo geral. E aí eu tenho deixado sim de responder às pessoas, principalmente aquelas que querem manter uma conversa mais longa, bater papo. Eu não estou conseguindo responder essas pessoas ultimamente. Vamos lá. Com as novas formas de nos comunicarmos, percebemos que nem sempre recebemos resposta a uma mensagem quando a enviamos. Esse tipo de comunicação é chamada de comunicação assíncrona. Leia o texto abaixo. Comunicação assíncrona, a verdadeira razão pela qual os trabalhadores remotos são mais produtivos. Então vamos ver a opinião aqui desse autor, né? Que escreveu para um site que fala, o que se chama remotamente, deve falar muito sobre trabalho remoto, né? Vamos lá. Muitos estudos sobre trabalho remoto, como os feitos por INC.com, Cisco e Harvard, deixam uma coisa clara. Os trabalhadores remotos são mais produtivos do que os colegas de escritório. O que não está totalmente claro é o porquê. Sim, as pessoas ganham tempo de volta e sanidade evitando deslocamentos na hora do rush. Eles evitam as distrações do escritório, eles recuperam uma sensação de controle sobre seus dias de trabalho, eles têm mais tempo para se dedicar à família, amigos e hobbies. Mas, tirando o deslocamento, todos esses benefícios não são necessariamente o resultado da independência do local, mas subproduto da comunicação assíncrona, dando aos funcionários o controle sobre quando se comunicam com seus colegas de equipe. Muitos líderes de empresas estão se perguntando se devem adotar o trabalho remoto. Muito poucos estão se perguntando se deveriam adotar um estilo de trabalho mais assíncrono. Embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independentemente de sua equipe ser remota ou não. A comunicação assíncrona não apenas produz os melhores resultados de trabalho, mas também permite que as pessoas realizem um trabalho mais significativo e tenham vidas mais livres e realizadas. O que é, gente, uma comunicação assíncrona? Uma comunicação assíncrona é aquela que não acontece ao mesmo tempo, em que as respostas não precisam ser dadas imediatamente. Você escolhe quando vai responder a essas perguntas. Isso, principalmente, porque isso acontece principalmente porque a gente escolhe se vai responder ou não. Eu acho que eu já disse isso, eu me perdi um pouco aqui, porque eu estava lendo as alternativas da resposta, me perdoem, falando ao mesmo tempo. Mas isso acontece no WhatsApp, isso acontece por e-mail, isso acontece por outros aplicativos de mensagens, assim como Skype. Nós temos cada vez mais podido responder às mensagens na hora que nós nos sentimos livres, dispostos, ou que nós temos tempo para respondê-las. Então, o que o autor fala aqui é muito daquela conversa paralela que nós não temos. Eu
Isso eu acredito que no ambiente executivo ajude muito, como administradoras, né, contadores, alguns trabalhos feitos em escritório. Mas para nós que somos da educação, eu não acho que está na hora de nós voltarmos, e principalmente porque eu vejo muitos alunos não cumprindo isolamento social, então eu tenho muito medo de que nós adoeçamos, principalmente a gente que já está mais velho. Lógico que eu não sou velha, né? Mas assim, nós que estamos mais velhos ou que temos alguma comorbidade, enfim, professores, gestão, pessoal da limpeza e da cantina. Eu acredito que é muito perigoso para nós voltarmos, para os alunos também que possuem comorbidades. Mas o nosso trabalho presencial é muito melhor, mesmo que haja conversa paralela, mesmo que a gente se distraia, eu acredito que presencialmente nós somos muito mais produtivos. Mas na área executiva eu entendo sim que a conversa paralela atrapalhe muito e que trabalhando sozinhos com o seu computador, que as pessoas não precisam responder ao mesmo tempo, então a comunicação é toda feita à distância, eles podem escolher quando responder, eu acredito, e responder, inclusive chefe, inclusive colegas que têm uma contribuição a dar, não só as conversas paralelas. Acredito que as pessoas conseguem se focar mais. E eu concordo com o autor, sim. Mas eu não acredito que esse seja o principal motivo do trabalho render. De acordo com o autor, os trabalhadores remotos são mais produtivos por quê? Reduzem o tempo gasto com o trânsito. Ele fala sobre isso, mas esse não é o ponto principal que ele coloca. Quero que vocês compreendam que se a gente puder marcar mais de uma opção, a gente marca. Mas se a gente vê, igual no Enem, por exemplo, que pede apenas uma resposta correta, nós vamos escolher aquela que é mais correta, tá? Se existe uma que é mais correta que a outra, é aquela. Exemplo, reduzem o tempo gasto com o trânsito, ele fala sobre isso? Fala. Mas esse não é o ponto principal que ele toca. Então, nós não vamos considerar essa opção como sendo o que o autor diz. B, estão junto com a família facilita o trabalho. Ele fala que estar com a família e ter tempo para hobby é muito importante para o trabalho, né, para o desenvolvimento do trabalhador. Mas ele não fala de estar junto com a família e ser produtivo. Letra C, a comunicação assíncrona produz melhores resultados? O texto toca desde o título, principalmente nesse ponto. Então, a resposta correta é a letra C. Letra D, há menos distrações com os colegas de trabalho. Essa resposta está correta? Está. Mas a mais correta é sobre a comunicação assíncrona. Então, nós vamos considerar como resposta correta a letra C. Na frase, eles evitam as distrações do escritório. O pronome ele se refere a quem? Aos grandes empresários? Não, ele não fala sobre os grandes empresários. Muitos estudos? Não. Trabalhadores? Sim. Os trabalhadores evitam as distrações do escritório, né? Conversar com o colega, mostrar alguma coisa para o colega, falar como foi o final de semana para o colega, e isso reduz, sim, a produtividade. No fragmento, embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independentemente de sua equipe ser remota ou não. O papel do narrador neste fragmento evidencia um narrador neutro que não declara sua preferência? Jamais. Letra B, um jornalista que narra os fatos sem colocar sua posição? Não, ele coloca sua posição e sua opinião. Ele falava, eu acredito, né? Acredito, está em primeira pessoa. Ele coloca a crença dele. Letra C, um espectador que não deixa o leitor perceber sua presença? Não. D, um narrador que transmite seu ponto de vista e participa da narrativa. É a letra D. Ele o tempo todo coloca sua opinião, tá? Quer saber mais? Procure o que é comunicação assíncrona e síncrona e dê exemplos. Registre em seu caderno. Até a próxima aula. A comunicação assíncrona é aquela que não precisa acontecer ao mesmo tempo. Então, assim, não precisa haver perguntas e respostas. A comunicação, o receptor e o emissor, eles não precisam falar imediatamente. Então, essa comunicação acontece muito em WhatsApp e outros aplicativos de mensagem instantânea, em e-mails, e acontece também por carta, né? Se nós formos olhar um meio de comunicação mais antigo. Telegrama, enfim. Comunicação síncrona é aquela em que
as respostas acontecem imediatamente, né? Acontecem ao mesmo tempo. Então, quais são os exemplos? Nós utilizamos muito em ligações telefônicas, no WhatsApp e outros aplicativos de mensagem instantâneas, ela também acontece, porque muitas vezes nós conversamos assim, existem momentos em que nós deixamos as pessoas no vácuo e nós respondemos quando nós queremos. Mas, porque existe a possibilidade, através desses meios, de haver comunicação assíncrona. Mas não é porque existe a possibilidade de haver comunicação assíncrona que a gente se comunica dessa forma. Muitas vezes a gente tem comunicação síncrona, sim. Porque nós respondemos imediatamente, nós conversamos imediatamente e nós temos uma comunicação ao mesmo tempo, né, com a outra pessoa. E pessoalmente também é um momento em que a comunicação síncrona acontece demais. Vocês têm alguma dúvida? O importante da comunicação é que a gente sempre tente ser muito claros, objetivos. Eu sei que muitas vezes isso não é possível para mim nas respostas das questões, mas tem alguns pontos muito importantes para que a gente olhe na hora de nos comunicarmos. Nós vamos falar sobre isso posteriormente, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, podem me procurar, ok? Um beijo e até a próxima, tá? Boa semana e firma a peruca aí que hoje ainda é segunda-feira. Na verdade, pra mim é domingo à noite, que eu tô gravando domingo à noite antes de ir à fazenda. Mas vocês estão assistindo agora na segunda de manhã, espero eu. Grande beijo, tchau.